Senhor Deus, antes de qualquer pedido, nós aquietamos a mente e o coração diante de Ti. Há pessoas aqui que chegaram cansadas de se comparar, cansadas de se sentir sempre atrás, sempre em falta, sempre devendo algo ao mundo. Pessoas que carregam a sensação silenciosa de que nunca são boas o bastante, que falham mais do que acertam, que precisam provar valor o tempo todo. Tu conheces esse peso. Nada disso te surpreende. Pai, nesta oração não queremos palavras bonitas nem promessas vazias. Queremos verdade, descanso e direção. Queremos que a Tua presença alcance quem vive com medo de errar, quem se sente pequeno diante dos outros, quem olha para a própria história e só enxerga atrasos e perdas. Tu és o Deus que vê o coração, não os rótulos. Tu não nos mede pela régua do desempenho humano, mas pelo amor que nos sustenta. Nós reconhecemos, a insegurança nos paralisa, a baixa autoestima nos cala e o sentimento de incapacidade nos rouba a paz. Mas hoje escolhemos parar de lutar sozinhos. Entregamos a Ti cada pensamento de desvalorização, cada memória que feriu, cada palavra que nos marcou negativamente. Onde o mundo gerou cobrança, pedimos Tua graça. Onde houve comparação, pedimos identidade. Onde houve medo, pedimos firmeza. Que esta oração seja um lugar seguro, que ninguém se sinta pressionado a parecer forte aqui, que a Tua verdade comece a reorganizar a mente e a restaurar a dignidade interior. Estamos diante de Ti, como somos, confiando que o Senhor trabalha exatamente a partir daí. Senhor, Tu conheces a origem das nossas inseguranças. Tu sabes que elas não nasceram do nada. Muitas começaram em palavras ditas sem cuidado, em comparações feitas cedo demais, em expectativas que nunca conseguimos alcançar. Algumas vieram de fracassos reais, outras de cobranças irreais, mas todas deixaram marcas. Hoje nós não negamos essas dores, nós as colocamos diante de Ti. Há pessoas que se sentem incapazes porque tentaram e não conseguiram. Outras porque nunca tiveram oportunidade de tentar. Há quem viva se sentindo atrasado, como se a vida estivesse sempre alguns passos à frente. Senhor, isso gera vergonha silenciosa, gera medo de começar de novo, gera autossabotagem. Mas nada disso define quem somos diante de Ti. Pai, visita agora as memórias que alimentam a sensação de insuficiência, não para reabrir feridas, mas para curá-las. Onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve abandono emocional, traz segurança. Onde houve críticas constantes, traz a Tua voz firme e amorosa dizendo: eu Te conheço, eu Te sustento, eu não desisti de você. Que a pessoa que ora agora entenda algo essencial. Sentir-se incapaz não significa ser incapaz. Sentir-se pequeno não significa ser irrelevante. O Senhor trabalha justamente com aqueles que o mundo ignora, desacredita ou subestima. Ensina-nos a separar o que aconteceu conosco daquilo que realmente somos. Que a Tua verdade comece a silenciar as mentiras repetidas na mente, que a insegurança perca força à medida que a confiança em Ti cresce. Estamos aqui, Senhor, não para provar valor, mas para receber identidade. Senhor Deus, nós confessamos, a comparação tem sido uma prisão. Olhamos para os outros e sempre parece que eles estão melhores, mais à frente, mais seguros, mais capazes. E sem perceber, começamos a nos diminuir por dentro. A comparação nos rouba a alegria, distorce nossa visão e enfraquece nossa fé. Hoje pedimos libertação desse ciclo silencioso. Pai, ensina-nos a parar de medir nossa vida pela régua dos outros. Cada pessoa tem um tempo, um processo e uma história.
Quando nos comparamos, ignoramos o que o Senhor já construiu em nós. Ignoramos as lutas que vencemos, as dores que suportamos, os aprendizados que carregamos. A comparação nos faz esquecer que sobreviver também é vitória. Quebramos agora, em nome de Jesus, todo hábito de autodepreciação, toda voz interna que diz: você não é suficiente, você nunca chega lá, você sempre fica para trás. Essas palavras não vêm de ti. Substitui esse discurso interno por verdade. Verdade que não ilude, mas sustenta. Verdade que não infla o ego, mas firma os pés. Senhor, ajuda quem ora agora a olhar para si com mais honestidade e menos crueldade. Que a pessoa reconheça limites sem se condenar e reconheça potenciais sem medo. Que ela entenda, não precisa correr para provar nada. O Senhor não se atrasa e não erra no processo. Que a paz volte a ocupar o lugar da comparação. Que o descanso volte a ocupar o lugar da cobrança. Se essa oração fala com você, escreva nos comentários. Amém. Senhor, muitas vezes não é o mundo que nos machuca mais, somos nós mesmos. A baixa autoestima cria uma lente distorcida, onde tudo o que fazemos parece pouco, errado ou insuficiente. Mesmo quando acertamos, minimizamos. Mesmo quando avançamos, desvalorizamos. Isso cansa a alma. Hoje pedimos cura para essa visão quebrada sobre nós mesmos. Pai, ensina-nos a nos enxergar com equilíbrio, não com orgulho, mas também não com desprezo. Mostra onde fomos duros demais conosco, onde exigimos perfeição, onde confundimos valor com desempenho. Há pessoas aqui que só se sentem dignas quando estão produzindo, entregando, agradando, mas quando falham, se punem internamente. Isso não vem de ti. Que a tua presença alcance agora quem vive se sentindo invisível, descartável ou substituível. Tu vês cada detalhe. Tu conheces cada esforço que ninguém percebeu. Tu sabes das batalhas internas que nunca foram ditas em voz alta. Nada disso passou despercebido aos teus olhos. Senhor, restaura a autoestima baseada na verdade, não na aprovação humana. Que a pessoa que ora agora entenda que o valor dela não oscila conforme os resultados do dia. Que ela pare de negociar a própria dignidade. Que aprenda a se respeitar, a se cuidar e a se posicionar com mais firmeza. Que essa cura seja silenciosa, profunda e constante. Que a mente seja renovada dia após dia. Que o coração encontre descanso em quem o Senhor diz que somos e não no que o mundo exige que sejamos. Senhor Deus, há um medo que paralisa. O medo de falhar de novo. O medo de tentar e confirmar aquilo que a mente já acusa. Muitas pessoas não avançam não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. Medo de errar, de ser julgado, de se decepcionar consigo mesmo. Hoje colocamos esse medo diante de ti. Pai, tu sabes quantos sonhos foram adiados, quantas decisões foram evitadas, quantas oportunidades foram perdidas por causa desse receio constante. O medo cria uma falsa proteção, mas na verdade aprisiona. Ele faz a pessoa se esconder, se diminuir, se contentar com menos do que poderia viver. Nós não queremos mais viver guiados por esse medo. Quebra agora, Senhor, essa associação entre erro e fracasso pessoal. Errar não nos define, cair não nos anula. O Senhor não exige uma trajetória perfeita, mas um coração disposto. Ensina-nos a tentar com mais leveza, a aprender com os erros sem nos condenar, a levantar sem carregar culpa excessiva. Que a pessoa que ora agora receba coragem prática, não euforia momentânea. Coragem para dar passos possíveis no tempo certo, sem se comparar.
coragem para reconhecer limites sem desistir, coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Pai, substitui o medo por confiança construída dia após dia, que a segurança não esteja na ausência de erros, mas na certeza de que o Senhor caminha conosco mesmo quando erramos. Senhor, hoje precisamos entender algo que muda tudo. O Senhor nunca exigiu perfeição para agir. Muitas vezes esperamos nos sentir prontos, fortes ou confiantes para avançar, mas esse dia nunca chega. A verdade é que o Senhor trabalha a partir da fraqueza, não apesar dela. É no limite humano que a tua graça se manifesta com mais clareza. Pai, há pessoas aqui que se sentem inúteis porque reconhecem suas falhas, mas o Senhor nunca descartou ninguém por ser falho. Pelo contrário, tu usas exatamente aquilo que parecia um impedimento para revelar tua força. O sentimento de incapacidade não é o fim da história. Muitas vezes é o início de um processo mais profundo. Ensina-nos a parar de lutar contra quem somos e a começar a confiar em quem o Senhor é. Que a pessoa que ora agora entenda que não precisa esconder fraquezas para ser aceita por ti. Não precisa fingir segurança para ser amada. Não precisa provar nada para ser chamada. Senhor, remove o peso da autossuficiência. Ela cansa, isola e frustra. Substitui esse peso por dependência saudável, por confiança real. Que a pessoa aprenda a dizer: eu não consigo sozinho, mas com Deus eu caminho. Que a tua força se aperfeiçoe exatamente onde a insegurança tentou dominar. Que a vergonha perca espaço. Que a fé simples volte a crescer. Se essa palavra te alcança, escreva nos comentários: glória a Deus. Senhor Deus, chega um momento em que precisamos parar de viver a partir do que nos feriu e começar a viver a partir do que o Senhor declara. A insegurança corrói a identidade. A pessoa já não sabe mais quem é, só sabe o que não conseguiu ser. Hoje, pedimos uma reconstrução profunda da identidade interior. Pai, ensina-nos a separar identidade de desempenho. O que fazemos pode mudar, falhar ou evoluir, mas quem somos diante de Ti permanece. Há pessoas aqui que se definem apenas pelos erros, pelas perdas ou pelos atrasos. Mas o Senhor nos chama pelo nome, não pelo histórico. Tu não resumes ninguém ao pior momento da vida. Que a pessoa que ora agora comece a se enxergar com mais verdade e menos culpa. Que ela reconheça que ainda está em processo e que processo não é fracasso, é construção, é amadurecimento, é crescimento silencioso. Que ela pare de se tratar como alguém descartável ou sem valor. Senhor, fortalece o interior de quem sempre buscou validação externa. Que essa dependência da aprovação alheia seja quebrada. Que a segurança venha de dentro, sustentada pela Tua presença. Que o coração encontre firmeza, mesmo quando o ambiente for instável. Planta convicção onde antes havia dúvida. Planta constância onde havia instabilidade. Planta esperança onde o desânimo tentou se instalar. Que essa identidade restaurada produza decisões mais firmes, relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais alinhada com a verdade. Senhor, uma das maiores fontes de frustração é a sensação de atraso. A impressão de que todos avançaram enquanto nós ficamos para trás. Isso gera pressa, ansiedade e decisões movidas por desespero. Hoje pedimos libertação dessa cobrança interna por tempo e ritmo. Pai, ensina-nos a respeitar o nosso processo. Nem tudo floresce rápido, nem tudo amadurece no mesmo ritmo.
O Senhor trabalha em estações e cada estação tem um propósito. A pressa nos faz pular etapas importantes, mas o teu tempo constrói bases firmes. Ajuda-nos a confiar nisso. Que a pessoa que ora agora pare de se comparar cronologicamente com os outros. A vida não é uma corrida com largada igual. Cada história carrega contextos, dores e aprendizados diferentes. O Senhor não se atrasa na vida de ninguém. Quando parece demorar, muitas vezes está aprofundando. Senhor, acalma a ansiedade de quem se sente pressionado por resultados imediatos. Que o coração encontre paz no agora. Que a mente pare de viver no "e se" e no "já deveria". Que a pessoa consiga reconhecer progresso mesmo em passos pequenos. Ensina-nos a caminhar com constância, não com desespero, a avançar com fidelidade, não com comparação. Que cada passo dado no tempo certo seja suficiente. Que a paz volte a acompanhar o processo. Senhor Deus, existe uma dor silenciosa que muitos carregam. A vergonha de existir do jeito que são. A sensação de ser um peso, um problema, alguém que dá mais trabalho do que retorno. Essa mentira se infiltra devagar e vai destruindo a dignidade interior. Hoje colocamos essa vergonha diante de Ti. Pai, Tu nunca chamaste ninguém de fardo. Nunca trataste ninguém como excesso. Cada vida que o Senhor criou tem propósito, mesmo quando a pessoa não consegue enxergar. Há quem se sinta culpado por precisar de ajuda, por não dar conta, por não corresponder às expectativas alheias. Mas depender não é fracassar, pedir apoio não é fraqueza. Que a pessoa que ora agora seja alcançada por libertação interior. Que a vergonha perca a autoridade. Que ela entenda que não precisa se diminuir para caber nos ambientes. Que não precisa se anular para ser aceita. O Senhor não nos chama para sobreviver escondidos, mas para viver com verdade. Senhor, cura o sentimento de inadequação. Cura a ideia de que todo mundo consegue, menos eu. Essa narrativa não vem de Ti. Tua palavra sustenta, levanta e reposiciona. Onde havia culpa, traz perdão. Onde havia vergonha, traz dignidade restaurada. Que o coração volte a respirar aliviado, que a pessoa entenda que ela não é um erro em andamento, mas uma obra em construção, e que o Senhor não abandona suas obras no meio do caminho. Senhor Deus, encerramos esta oração entregando tudo o que ainda pesa, inseguranças que não desapareceram por completo, pensamentos que insistem em voltar, medos que ainda tentam governar decisões. Nós não fingimos que tudo está resolvido, mas escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não sentimos. Pai, dá descanso verdadeiro a quem orou até aqui. Descanso para a mente cansada de se cobrar. Descanso para o coração que se sentiu insuficiente por tanto tempo. Que a pessoa que ora agora saia daqui mais leve, não porque tudo mudou externamente, mas porque algo começou a ser reorganizado por dentro. Que a esperança volte de forma realista e firme. Não uma esperança ingênua, mas aquela que sabe que o processo continua e mesmo assim escolhe seguir. Que a insegurança não tenha mais a última palavra, que a identidade restaurada fale mais alto do que o medo. Senhor, sela esta oração com paz. Que ela produza frutos nos próximos dias, decisões mais conscientes, menos autodepreciação, mais coragem para continuar. Que quem se sentia sempre atrás entenda que ainda está no caminho. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários Amém ou Glória a Deus. Se este conteúdo te ajuda, inscreva-se no canal para continuar orando conosco e fortalecendo sua fé.
Confiamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.